Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, demais companheiros internautas que nos acompanham semanalmente com essas palestras online. Hoje teremos a palestra de número 191ª, com a participação do nosso irmão da Casa dos Humildes, Taua Gomes, que nos brindará com a sua mensagem sempre gratificante para todos nós. Para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria à nossa irmã Lígia que fizesse a prece inicial. É com prazer que eu retomo os nossos trabalhos com muito carinho e, com certeza, com a orientação dos nossos amigos da espiritualidade. Deus, nosso Pai maior e amigo, estamos aqui reunidos em Teu nome, com a graça divina e com esta grande oportunidade para participarmos e aprender um pouco, para que nos tornemos lá na frente soldados de Jesus, com sabedoria e, com certeza, levando a vida como precisamos levar. Para isto, meus irmãos, vamos nos conectar com a espiritualidade maior, com esses irmãos devotados que nos orientam até em silêncio. Quando estamos em silêncio, quando estamos em contato com eles, seja por um segundo, eles estão ao nosso lado. Obrigada, Senhor, e que este momento seja de grande valor para todos nós que estamos aqui e com o representante maior, que é Deus, nosso Pai. Obrigada, Senhor. Passa a palavra ao nosso irmão Luiz para dar por continuidade ao nosso trabalho da noite de hoje. Obrigada. Assim seja. E, dando início ao nosso trabalho, nossa irmã Taua fará a apresentação falando sobre Eurípides Barçanufo. Nós ainda estamos no clima de graça, de alegria, pelos 70 anos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, ocorrido agora em junho, 70 anos de luz, 70 anos de vida e 70 anos do pão espiritual. Nossa irmã Taua, seja bem-vindo mais uma vez, com você a palavra. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Eu fico feliz com os 70 anos desta casa maravilhosa, porque todas as vezes que for aniversário dela, eu também vou estar feliz, porque eu também tenho 70 anos. Em 1951 eu nasci junto com essa casa maravilhosa, né? Então, é uma alegria muito grande, o fruto amadurecido, graças à doutrina espírita, nós vamos cada vez nos reunindo com mais felicidade, com mais lucidez. Os Espíritos têm nos alertado sobre a luminosidade que está caindo sobre todos nós. A luminosidade nada mais é do que essa compreensão que nós vamos adquirindo, graças à doutrina espírita, da eternidade, do ser eterno que cada um de nós somos. Nós vamos ver sonhos maravilhosos de pessoas, nós vamos ver a verdade se estabelecer e muita coisa bela está vindo para todos nós nesse momento de transição planetária onde todos nós nos encontramos. Por acréscimo de misericórdia de Deus, a felicidade de estar aqui nessa vivência, na experiência vivenciada desse momento de transição planetária. E nós hoje vamos falar sobre Eurípides Barçanufo. Ao meu ver, ao meu entender, um dos seres mais sublimes que aqui na Terra conhecemos, que colocou os pés aqui na Terra, na vanguarda da doutrina espírita, dando um grande impulso numa época tão difícil, quando ela aqui chegou. Nasceu no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, de 1880. Ele veio trazer realmente nessa família dele, junto com mais 14 irmãos,
depois ele teve. Então, com aquele casal maravilhoso lá em Sacramento, em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, a dona Meca e o seu marido, conhecido por Mojica também. Então, é uma situação muito bela que nós temos, essa obra fantástica que nós acabamos de reler mais uma vez, que trata justamente da missão desse homem maravilhoso. Desde criança, Eurípides Barçanufo já se manifestava um espírito evoluído. As crianças gostavam de brinquedos, as crianças pediam aos pais guloseimas, e ele pedia livros para ler. Desde criança já tinha esse potencial no seu coração de buscar a verdade, de buscar o aprendizado. Teve uma infância feliz, apesar da pobreza. Nessa obra fala que aqueles seus amigos que tinham mais condições financeiras, cada um com a moeda na mão, ia num barracão comprar balas, comprar doces, e ele ficava sem ter condição de comprar, porque era tão pobre, não conseguia comprar. E um dos seus colegas disse, pega um pedacinho de telha e vá nessa pedra raspando, faça um círculozinho, depois que ela estiver redondinha, você vai e compra o bombom. E ele, inocentemente, fez isso, pegou um pedaço de telha, e ali, e seus colegas sorrindo, achando que no final Eurípides ia ter uma decepção quando fosse dar aquela telha para o dono do barracão. E ali, quando ele termina aquela moeda de barro que ele fez, entrega e pede uma bala, e ali o dono do barracão, sensibilizado com aquela criança, deu justamente a ele os bombons que ele precisava comprar, e sempre ele comprava com aquela moeda de barro. Então, nós vamos vendo a pobreza que ele estava, mas um garoto que veio já muito apegado à sua mãe, Dona Meca. Dona Meca sempre foi uma mulher doente, ela tinha uma mediunidade, depois, mais tarde, foi descoberto que o problema dela era mais com essa questão mediúnica, através de obsessões que ela tinha, a influência dos espíritos, e ela desmaiava por qualquer coisa. E desde criança, Eurípides Barçanufo tinha no coração o desejo de ser médico, justamente para curar a saúde da sua mãe, Dona Meca. E ali, naquela situação, ele estudava no seu colégio, Colégio Miranda, ele foi matriculado e logo jovem, com pouco tempo, ele já se destacava de todos aqueles alunos que ali estavam. E, normalmente, os professores mandam chamar os pais para dizer que o filho está precisando de alguma ajuda em alguma matéria, ou se comportar melhor. E os pais de Eurípides Barçanufo receberam um recado para eles comparecerem no Colégio Miranda. E ali o professor diz para que os pais procurassem uma localização melhor para o seu filho, porque naquela escola ele não tinha mais o que aprender, porque tudo já tinha absorvido. E ali aquela vida de Eurípides Barçanufo, ajudando o seu pai, trabalhando no balcão daquele armazém onde seu pai era funcionário tão fiel, que passou a melhorar a sua vida naquele trabalho. E Eurípides ajudava o seu pai naquela localização. Quando chegavam os fregueses, amarrava os animais para poder ajudar, para poder ganhar um trocado. E ali ele passou a juntar dinheiro para poder justamente ajudar a sua mãe, porque ele tinha uma atração muito grande pela sua mãe. Um amor incomensurável, aquela vontade de ser médico um dia para poder ajudar a sua mãe. Então, Eurípides Barçanufo vai passando o tempo, passou a frequentar a Igreja Católica, onde passou a ser coroinha daquela igreja. E era muito amado pelos padres, pelos católicos, porque ele sempre foi um homem, um rapaz, um jovem ali dedicado, um cristão realmente, um coração fraterno, organizava justamente uma reunião
que tratava sobre São Vicente de Paulo, que era o protetor daquele trabalho que eles realizavam. E ali ele passou a coordenar aquele estudo e era uma pessoa muito querida. Certa vez, um dos padres, amigo dele naquela igreja, vendo o interesse de Eurípides Barçanufo pelo cristianismo, porque ele acompanhava as missas todas as vezes, e aquele Padre Maia, resolveu presentear a ele uma Bíblia, mas disse a ele: olha, Eurípides, eu peço que você não mostre a ninguém, porque a igreja não permite que nós entreguemos o evangelho a ninguém, porque não é permitido que o fiel comum leia o evangelho. Só nós aqui da paróquia que podemos ler. E Eurípides, contente com aquele evangelho, coloca debaixo do braço e vai passando perto da sua casa um amigo do seu pai e amigo dele também, do colégio onde ele estudava. Diz: Eurípides, você só faltava a Bíblia agora para ser um padre. Você precisava ser um vigário. E ele, muito atencioso, sorria com aquilo e passou a estudar a Bíblia naquele momento. E ali começou, com a sua inteligência, a achar que existia uma incompreensão da parte dele sobre o Sermão do Monte. Todo o Evangelho de Jesus ele achava perfeito, mas ele achava que o Sermão do Monte não era uma questão que aliviaria realmente. Quando Jesus diz: bem-aventurado os que sofrem, e ele via que era impossível aqui na terra aquele que sofre ser considerado um bem-aventurado. E ele volta ao Padre Maia, dizendo mais uma vez sobre aquele livro fantástico. Depois que ele leu todo, foi devolver ao padre e disse: olha, eu só não concordo com o Sermão do Monte. E o Padre Maia, naquele momento, começa a dizer a ele: olha, mas tudo o que Jesus falou do Sermão do Monte está perfeito. São os mistérios de Deus. Nós não podemos saber dos mistérios de Deus, porque ali está a compreensão que Jesus diz. Então, nós não temos o direito de saber o mistério de Deus. E ali passou a acentuar muito mais no coração daquele jovem Eurípides Barçanufo, que agora já estava no liceu, lá em Sacramento, um liceu de artes, liceu de estudo, onde ali era um estudo profissionalizante, e ele, como diretor daquela instituição, era um trabalho tão fenomenal, um trabalho tão importante, que era divulgado para todo o Brasil, e vários alunos vinham de fora de Minas Gerais para estudar no liceu sacramentano, que era o colégio onde ele era ligado aos padres, e esse liceu era realmente o trabalho onde ele ensinava todas as matérias, conhecedor de 3 línguas, francês, o italiano e outras mais, e ele passou ali a ser uma pessoa, uma figura muito amada por todos. Mas ele questionava sempre a questão do Sermão do Monte, porque aquilo não preenchia o coração de Eurípides Barçanufo. Ele tinha um tio chamado Tio Senhor, irmão da sua mãe. Esse Tio Senhor, um médico por excelência, morava numa fazenda, Santa Maria, distante 14 quilômetros de Sacramento. E normalmente o seu Tio Senhor vinha visitar sua irmã, que era a Dona Meca, a mãe de Eurípides Barçanufo, e quando vinha, Eurípides Barçanufo gostava muito, porque sabia que o Tio Senhor estava envolvido na doutrina do demônio, como todos achavam que era o espiritismo. Porque o Tio Senhor, com a sua mediunidade, apesar de ser uma pessoa totalmente analfabeta, não tinha conhecimento nenhum, mas naquela fazenda Santa Maria, ali todas aquelas criaturas humildes eram como aqueles apóstolos de Jesus, naquelas reuniões no Centro Espírita Caridade e Esperança. E naquele momento, amor e esperança. Então, naquele centro,
Eurípides Barçanufo, quando o tio dele ia para a residência dele, visitar a sua mãe, ele pedia para que colocasse a cama do seu tio senhor no seu próprio quarto. E passava ali horas e horas tentando debelar da cabeça do seu tio aquela ideia do espiritismo, achando que ele estava no caminho errado. E o seu tio, como não tinha nenhum conhecimento e não tentava dialogar com Eurípides Barçanufo, mas Eurípides sempre tinha argumentos que o seu tio senhor não tinha condição de respondê-lo. Foi quando, numa das vezes que o tio senhor chega na casa dele, e chegou de forma diferente, Eurípides observou que ele estava radiante, alegre, e depois de Eurípides dar realmente aquela palestra, podemos dizer assim, para que ele saísse daquela doutrina do demônio, o tio senhor abre seu casaco e puxa uma obra fenomenal e presenteia a Eurípides Barçanufo, dizendo: bem, Eurípides, eu não tenho o conhecimento que você tem e é impossível tentar lhe convencer, mas esta obra vai lhe explicar tudo aquilo que eu não tenho condição de lhe dizer. Naquela noite, Eurípides, quando abre, era um livro de Leon Denis, Depois da Morte, aquela primeira obra já traduzida para português, chegada aqui ao Brasil, e Eurípides ficou impactado diante daquela mensagem maravilhosa. E ali passou a noite toda lendo. O seu tio, senhor, já na madrugada, levantava o lençol, olhava Eurípides ali lendo, até o dia raiar, lendo aquele livro. E naquela noite, até a madrugada, conseguiu ler toda a obra, um livro de mais de 300 páginas. E naquele momento, Eurípides Barçanufo passa a mudar sua questão a respeito do catolicismo. E a respeito principalmente da condução do seu tio, pedindo desculpa a seu tio, porque nunca tinha lido na Terra um livro tão maravilhoso como aquele que estava em suas mãos. E ali no dia seguinte, Eurípides Barçanufo passa aqueles campos verdejantes de Sacramento, subindo a montanha, entrando no terreno de alguns moradores de lá e atinge aquela montanha onde as árvores frondosas, naquele clima de paz, ele passa a ler mais uma vez aquela obra Depois da Morte de Leon Denis e começa a ler e transforma a sua vida. E naquele dia ele se torna espírita, mas ainda trazia aquelas questões que ele não sabia como responder sobre o Sermão do Monte de Jesus. Mas Eurípides passou, então, a diminuir sua frequência na Igreja Católica. E ali, como ele era muito querido, passou a ser cobrado pelos padres. O próprio padre Maia se sentindo culpado porque tinha dado a Bíblia a ele, e ali passou a ter um problema obsessivo, chegando ao ponto de um dia ser colocado a camisa de força do padre Maia, porque ele estava numa situação obsidiado, porque ele achava que tinha afastado Eurípides da doutrina católica por conta de ter dado realmente escondido, sem os outros padres saberem, aquela obra do Evangelho de Jesus, para que Eurípides tivesse acesso. E Eurípides passa a compreender, e certa vez ele, com um amigo, ele resolve visitar a fazenda Santa Maria, preparou na sua casa com a sua mãe, depois de ir ao trabalho no barracão onde seu pai trabalhava, onde ele fazia contabilidade, ele já alertou seus pais que só voltaria no outro dia, que de lá iria para Santa Maria, a fazenda Santa Maria, visitar o seu tio, senhor, conforme está nessa obra maravilhosa que nós estamos lendo. E ali ele leva uma amiga, vai a cavalo, numa trajetória de 14 quilômetros. E quando chega, já era 2 horas da tarde, às 14 horas, ele chega naquele centro espírita, onde já estava tudo organizado, toda aquela população daquele lugarejo estava lá dentro daquela casa espírita. E ele, silencioso, quando ele entra, todos os bancos ocupados, mas existia 2 bancos ali, vazios,
próximo justamente aos médios que iriam fazer a segunda parte daquela reunião espírita daquele dia, que era a primeira reunião espírita da vida dele. E ali Eurípides Barçanufo, seu amigo, numa conduta muito cristã, de educação, e silêncio e respeito, silenciosamente ele pede: bem, eu só não acredito nessa questão da comunicação dos mortos, mas é uma doutrina maravilhosa e estou muito feliz por estar aqui. E ele, pensando, diz: mas se for verdade que os espíritos podem se comunicar, eu peço que o João Evangelista venha através daquele médium que ele sabia que era um parente dele que ali estava, que era totalmente analfabeto, não conseguia fazer um ó, nem com o fundo de uma garrafa, porque não tinha nenhuma educação assim, nenhum estudo naquela situação dele, mas quando ele falava, segundo o seu tio, senhor, ele emocionava multidões naquele centro muitas vezes. E ali ele pede mentalmente aos espíritos que ali, se ali fosse verdade, que o João Evangelista viesse através daquele médium que era o mais necessitado de todos, dar uma explicação sobre o Sermão do Monte, o qual ele trazia um vazio no coração em relação à compreensão do Sermão da Montanha. E ali, meus irmãos, pasmem, naquela tarde, final de tarde, quando começam os trabalhos mediúnicos, nesse momento, justamente aquele médium que ele escolhera passa com uma linguagem preciosa, diferente daquela que ele tinha, simples e humilde, e passa a falar no português mais eloquente e narra sobre o Sermão do Monte, explicando que ele nunca na vida tinha escutado uma explicação tão bela sobre o Sermão do Monte, e daquele dia diante, realmente, Eurípides Barçanufo passou a ser espírita realmente, e resolveu, no final dessa reunião, quando o espírito de João Evangelista deixa o médium incorpora outro espírito que lhe diz naquele momento que se tratava de Paulo, o espírito que era Vicente de Paulo, que justamente aquele onde ele era o coordenador do estudo de Vicente de Paulo na Igreja Católica, dizendo: eu sou o teu guia espiritual e tu não vieste daqui por acaso. Eu te peço que saia de lá, daquele trabalho, saia daquela igreja, porque você tem um trabalho a fazer de agora em diante. E falou sobre a mediunidade dele, que ele seria ajudado, a partir daquele dia, os talentos que ele já trazia, para que ele cumprisse a missão que ele teria aqui na Terra. E aí Eurípides Barçanufo resolveu chegar na Igreja Católica e se afastar daquela diretoria, daquele estudo de Vicente de Paulo. E foi um choque muito grande, porque nessa reunião também, depois que o Vicente de Paulo dá essa comunicação a ele, Bezerra de Menezes também, através de outro médium, dá uma comunicação dizendo que daquele dia em diante o ajudaria também no trabalho de cura, um trabalho que ele fundaria junto com Bezerra de Menezes e que ele estaria presente para ajudar ele quando ele fosse sair, mas que ele teria grande sofrimento depois de se tornar espírito. Mas, naquele momento, Vicente de Paulo, que ajudou a Eurípides Barçanufo, como Bezerra de Menezes, dizendo que fundaria um grande trabalho de assistência aos pobres junto à área da medicina. E ali, Eurípides Barçanufo faria a sua grande tarefa. E foi aí que Eurípides Barçanufo passou a ter grandes decepções na sua vida. A primeira situação no Liceu Sacramentano, ele passou a diminuir os alunos saindo, porque ele era espírita. O preconceito, os pais dos alunos tirando os alunos do colégio. E ali ele começou a viver a grande situação que fora anunciada a ele, de sofrimento que ele teria.
Então, passou a ser uma vida de tremendo sofrimento de Eurípides Barçanufo. Na igreja, passou a ter inimigos dentro da igreja, o bispo passou a ser perseguido, as pessoas terminando, ele saindo do liceu, que logo depois o liceu fecha suas portas, e ali era o grande trabalho de Eurípides, um trabalho que ele, em reencarnações passadas, conhecedor do trabalho de Pestalozzi, e ele conhecia profundamente como pedagogo, filósofo, e ali ele que dava todas as matérias naquele liceu, estava agora sem ter o que fazer, e resolveu, na sua própria casa, abrir um colégio. E ali colocou ali ainda aquela placa do liceu para dar continuidade. Mas foi um fiasco, porque não chegava ninguém. Foi quando um dia ele chorando compulsivamente, porque o que ele mais amava era o estudo, era o ensino, era formar as pessoas, ensinar as pessoas. E ali ele entra num desespero muito grande, e é quando ele vê numa árvorezinha próximo da casa dele, numa luminosidade muito grande, ele vê que ali estava tendo algo diferente. Ali naquele local de trabalho, ele olhava pela janela e, de repente, a sua mão pega o lápis para que ele comece a escrever. Diante daquele ser tão iluminado que se aproxima dele, ele achava que estava obsidiado. Eurípides Barçanufo ficou, não é possível. Eu estou numa situação tão difícil dessa, não é possível que o espírito desse se aproxime de mim. Mas o espírito, de forma mecânica, pega o seu braço, toma aquele lápis e escreve dizendo que ele pegasse aquela placa que estava na frente da casa dele, tirasse e colocasse Escola Allan Kardec, que seria a primeira escola espírita do mundo aqui na Terra. E assim, dizendo depois da psicografia que ele recebe, aquele espírito dizendo que ele fizesse em nome do meu filho querido, e assina no final como Maria, mãe de Jesus. Então, Eurípides, diante daquela missão que ele recebera de Maria Santíssima, ele faz justamente e começa a sua vida a mudar. E aquela escola de Allan Kardec, que ele foi realmente a primeira escola espírita, foram chegando os alunos e passou a ensinar também sobre outras matérias. E ali o espiritismo era justamente fundamental em todas as aulas. Começava os seus ensinos com a prece com seus alunos. E a mediunidade de Eurípides Barçanufo foi se acentuando cada vez mais. E ele, a partir do trabalho de receituário com o Bezerra de Menezes, passou a estudar obras de homeopatia de um médico amigo que tinha deixado na residência dele alguns livros. E ele passou a estudar aquelas obras sobre homeopatia, se aprofundando sobre tudo aquilo, e passou a receituários. E a sua vida era uma vida de muitas atividades, porque ele também teve atividade como político, mas deixou de ser político porque, quando terminou o seu mandato, naquela ocasião, os políticos queriam ampliar mais o tempo, e ele disse que não se conformava com aquilo, que não era justo, porque o povo tinha elegido ele por 4 anos, não era para ele ter mais de 1 ano depois, e dali ele sai, pede para sair e ir embora, muitos pedidos dos seus amigos, porque ele era muito querido onde ele chegava. Então, Eurípides Barçanufo tinha um tipo de mediunidade especial. Ele é um dos espíritos onde mais recebeu entidades entidades superiores aqui na Terra. Ele recebeu mensagens de Maria,
recebeu mensagem de vários espíritos de Bezerra de Menezes, recebeu mensagem de João Evangelista, recebeu mensagem de Sócrates e de tantos outros iluminados do passado, de Rui Barbosa, recebeu mensagens de outros espíritos que vieram aqui na Terra, políticos famosos. E ali tem uma série de espíritos que ele recebeu mensagem, recebia sempre. Mas ele tinha o dom de se desdobrar, da projeção da sua alma. Assim como vários médios já tiveram aqui na Terra, esse fenômeno de se projetar, a sua mente se projetar seu perispírito, e ele se materializava à distância e curava as pessoas. E já era uma condição tão natural que naquele Instituto Allan Kardec, onde ele era o diretor, ele estava na sala de aula, de repente a sua cabeça pendia para frente e os alunos já diziam, em silêncio, todos ficavam em silêncio, diziam, o professor já partiu, porque já sabiam que ali ele ia passar alguns minutos fora do corpo e depois voltava dizendo realmente o que tinha acontecido, como ele presenciou naquela Segunda Guerra Mundial, aquela situação das guerras, das mortes que havia, e ele voltava e dizia o que ele tinha assistido naquele momento. E certa vez, numa das aulas, ele pende a cabeça para frente e os alunos ficam todos em silêncio, aguardando que o professor voltasse, porque ele tinha partido. E depois de alguns minutos, o professor torna e diz para os alunos, bem, eu acabei de fazer um parto e o pai da criança está vindo agora, está subindo aí pelas escadas. Desde a madrugada que ele saiu de lá, porque a sua esposa há 2 dias estava tendo dificuldade no parto e a criança não nascia. Mas eu acabei de fazer o parto da criança. Ele está subindo as escadas agora. Quando ele bater na porta que eu abri, vocês fiquem de pé e cumprimente o seu fulano, que era um morador de uma cidadezinha próxima de lá, de Sacramento. E assim, quando ele acaba de dizer, a pancada na porta, e quando ele abre a porta, justamente este homem que ele acabava de dizer, dizia, professor, por favor, minha mulher está desde ontem querendo ter um filho. Ele disse, volte para casa, homem, seu filho já nasceu, está bem, é um menino bonito. Mas é claro que aquele homem não acreditava. E disse, não, professor, como é que pode? Eu vim de lá até agora, são tantos quilômetros de lá até aqui, é impossível se eu ter ido lá. E ali obrigou, e Eurípides, muito calmamente, educadamente, foi na garupa do seu cavalo até lá, a cidadezinha onde ele já tinha ido em espírito, fazer o parto daquela senhora. E quando chega lá, a senhora diz, mas o seu Eurípides, não precisava o senhor voltar, eu estou bem, a criança está bem. E ali foi confirmado realmente o trabalho de Eurípides Barçanufo. E várias outras situações aconteceram. Aconteceu no colégio certa vez, uma criança que quebrou a perna naquele momento, e ali ele colocava, através da ajuda do Bezerra de Menezes, colocando algumas ataduras na perna daquela criança, e todos os alunos depois levaram a criança até a sua casa para que aqueles pais recebessem aquele filho que tinha sido tratado naquele momento. Ou seja, a educação de Eurípides Barçanufo e todos os seus alunos era uma educação maravilhosa, porque ele passou a ensinar que no colégio Allan Kardec as salas seriam mistas. Não era como antigamente, era no liceu, aulas de alunos masculinos, não podia ter a mulher no meio daqueles homens. E ali no colégio espírita passou realmente a atender esse ensino de Pestalozzi, onde hoje todos nós conhecemos um dos ensinos mais avançados ainda aqui na Terra. E aí, Eurípides Barçanufo foi começando a fazer o trabalho e fazia o evangelho, e da sua voz era um efeito que se espalhava para todos os cantos. Aquele centro espírita, lá onde ele partiu o seu começo da sua vida,
foi ajudado pelo Frederico Peró. Esse Frederico, ele que era um espanhol que conhecia o Espiritismo e foi justamente um dos fundadores daquele centro também lá em Santa Maria, e foi ajudado muitas vezes pelo tio Senhor como médium numa empresa onde ele trabalhava com o Frederico Peiró. Então, nós vemos a vida de Eurípides Barçanufo foi perseguido pela Igreja Católica e na sua farmácia homeopática ele atendia 1000 pessoas por dia. Vejam que trabalho fantástico naquele momento. Pessoas através de correspondência pelos correios. Muitas das vezes, quando um mensageiro ia buscar um remédio na sua farmácia, que batia na janela para pedir um remédio, para entregar a receita, já recebia o remédio pronto, porque na madrugada de 4 horas da manhã, todos os dias, Eurípides Barçanufo iniciava o trabalho junto com Bezerra de Menezes, de consulta. E Bezerra de Menezes dizia, está vindo aí agora um portador pedindo remédio para fulano de tal, está aqui a receita. Então, quando a pessoa chegava com a receita, pedindo remédio, já recebia a receita imediatamente, porque Eurípides Barçanufo já sabia qual era o remédio, porque Bezerra de Menezes já tinha dito para ele. E vejam que trabalho maravilhoso. E aquela farmácia era cheia de gente todos os dias. E ali um padre tinha um parente amigo, o bispo tinha um amigo que abriu uma farmácia também lá em Sacramento, uma farmácia que vivia fechada, não ganhava dinheiro. E ali aquele farmacêutico, através da ajuda da Igreja Católica, levantou um processo contra Eurípides Barçanufo, e ele foi um processo porque ele estava fazendo curandeirismo, ou seja, fazendo a medicina sem poder, devido àquela situação que ele ajudava todas as pessoas. E ali foi um momento de dificuldade de Eurípides Barçanufo, e toda a cidade de Sacramento também sofria com ele. E muitos queriam tomar as dores, e ele dizia, eu não quero que vocês briguem por conta disso, Deus proverá, e sempre com a sua fé na palavra. Porque quando ele foi, na intimação que ele recebeu, quando ele sai de casa, do percurso da casa, da farmácia onde ele tinha sua farmácia, até a delegacia onde ele ia prestar depoimento, ele foi vendo espíritos luminosos. Um deles, o espírito governador do nosso Brasil, que é aquele espírito maravilhoso que foge o nome agora, mas não importa. Ele levanta aquela espada luminosa, dizendo que estava lá com ele. Ele via Bezerra de Menezes dizendo também, e no trajeto ele viu luminosos espiritualmente, com aquele nome, Viva Eurípides, Viva Eurípides. E ali ele deu o depoimento com a sua valise, e depois que o delegado recebe todo o depoimento daquele homem honrado, daquele homem simples e honesto, com seus argumentos, que não tinha quem conseguisse reverter os seus argumentos. E quando terminou o seu depoimento, ainda existiam várias testemunhas lá. Foi quando o Eurípides disse, bem, delegado, eu posso ir embora agora? E o delegado olha para a sua valise e diz, sim, mas você vai para onde? Eu vou atender meus doentes agora. Ou seja, era impossível debelar o trabalho magnífico de cura dos pobres, porque ele não cobrava um tostão de ninguém. E ali servia e continuou servindo. E ali aquele processo, na verdade, foi um processo que foi engavetado, porque não tiveram argumento para que ele pudesse ser fechado a sua farmácia homeopática, que até hoje é um modelo de exemplo para todos nós aqui na Terra. Um modelo de ajuda aos deficientes, ajuda aos doentes, aqueles pobres deserdados. Então, Eurípides Barçanufo, ele tinha um coração amoroso, ele que foi discípulo de Pestalozzi, ele que também, em reencarnações passadas, foi revelado
naquele livro Ave Cristo, revelado que ele era discípulo de Inácio de Antioquia. E naquele momento, depois que Jesus partiu, ele chegou a conhecer Jesus naquela época também. E ele era discípulo de Inácio de Antioquia e fazia várias palestras sobre o cristianismo também naquela época, junto com Inácio. Então, Eurípides Barçanufo, ele já perto da sua partida, com 38 anos de idade, ele desencarna, trabalhando, arregaçando as mangas na gripe espanhola que houve aqui no Brasil, em todos os pontos do planeta, onde ele tratava os doentes, e ele, alguns dias antes, foi anunciado a sua partida. O espírito de Vicente de Paulo, certa vez, quando estava em psicografia, ele pediu para sua ajudante ficar anotando tudo que ele dissesse, porque naquele momento Vicente de Paulo tinha convidado ele para que ele fosse em espírito numa viagem com ele. E ali ele saiu e saía narrando, ali em transe mediúnico, e narrando para sua companheira, que ali estava, sua secretária, e dizendo: estou me afastando, passo por um local verde que não tem como narrar beleza. E ali ele segue, depois de muito tempo, ele para debaixo de uma árvore. E aquela árvore que ele via narrando para sua secretária, ele disse que não tinha palavra para narrar a beleza daquelas árvores, que cada folha tinha um nome: amor, dignidade, responsabilidade, perdão, cada folha de cor de ouro, aquela árvore. Depois daquela árvore que ele descansou, ali ele partiu e sobe uma escadaria imensa, junto com o seu guia espiritual, São Vicente de Paulo, até chegar no último degrau. Quando ele põe o pé, ele disse que se sentiu pequenino diante daquele mundo luminoso. E ali Vicente de Paulo diz para ele: bem, meu amigo, aqui é a sua morada, porque a sua tarefa aqui na Terra terminou. E quando Eurípides volta e narra isso para a sua secretária, ele já estava sabendo dessa questão, que ia desencarnar pouco tempo depois. E no dia 1º de novembro de 1918, o nosso querido Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, o apóstolo de Deus, que aqui na Terra teve, desencarna, febril, com aquela doença, deixando a sua mãe atordoada, aquela sua mãe que ele amava tanto, que deixou de ser médico para poder servir a ela, e conseguiu curá-la da sua doença que ela tinha desde criança, aquela que ela tinha desmaios, e ele realizou o sonho dele de curar a sua mãe. E naquele momento, naquele desencarne, onde todo o sacramento, levando flores, a cidade toda em lutos, e todos que estavam ali naquele momento, de forma impactada com a partida daquela alma sublime, que nós, com nossa palavra pequena, com nossa condição pequena, meus irmãos, não temos a capacidade de dialogar, de falar a imensidão de Eurípides Barçanufo. Acredito que outros virão falar sobre ele, porque é muito pobre nossa narração diante da grandeza desse espírito. Esse espírito que veio trazer a doutrina espírita aqui para o Brasil também, que veio através, logo depois que Bezerra de Menezes desencarna e vem trabalhar com ele, mas antes de Bezerra de Menezes veio organizar a doutrina espírita aqui no Brasil, através da Federação Espírita Brasileira. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, com essa doutrina maravilhosa que faz com que todos nós nos reunamos aqui nesse momento para escutar um pouco sobre a vida desse ser magnânimo, desse ser singular, humilde,
mas um espírito altamente evoluído que aqui na Terra veio e que, com certeza, agora, nesse momento de transição planetária, onde os espíritos vêm nos alertar que luminosidades estão caindo e vão cair cada vez mais sobre nossa cabeça, para que a verdade se estabeleça aqui na Terra, para que todos nós possamos nos iluminar diante da eternidade do ser, diante da vida espiritual, que todos nós vamos ver os véus sendo levantados aqui na nossa vida. Porque lá em Obras Póstumas diz, e também nos Evangelhos, que os velhos sonharão, que as crianças vão profetizar, e tantas coisas nós vamos ver nesse final dos tempos, e justamente essa questão da doutrina espírita que veio para levantar os véus e a luz penetrar no coração de cada um de nós. E aquele que duvida que um dia alcançará também um patamar de felicidade grande, está equivocado, porque nesse exato momento a luz vai cada vez mais ficar forte na nossa vida e a mentira não vai ter mais condição de continuar aqui na Terra, porque o magnetismo da Terra está mudando agora, a Terra entra na quinta dimensão, onde cada um de nós já sentimos os abalos físicos e os abalos morais, muitas vezes. Nós já sentimos o chamamento, assim como o Eurípides Barçanufo veio chamar todos nós, através do seu trabalho magnífico de ajuda. E eu vejo muitos espíritas dizer, inclusive eu, muitas vezes em tribuna já disse, a doutrina espírita não veio curar nossos corpos, mas veio curar nossas almas. Mas nós vemos, diante do trabalho de Eurípides Barçanufo, que veio curar corpos também, pelo amor que ele trazia no coração. Porque a doutrina espírita veio curar nossas almas, mas o amor da doutrina espírita sobrepõe justamente a razão, sobrepõe, porque o amor invade e nós também curamos corpos das pessoas por acréscimo e misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, agradeçamos a Deus por esse Espírito maravilhoso, que com certeza irá reencarnar também agora nesse novo planeta de regeneração, ou nessa fase de preparação, porque assim como eles, vários espíritos luminosos estão tomando corpo aqui na Terra. Nós estamos sabendo, Emmanuel diz que quando o homem gravar na sua consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões se converterão em arados, os homens de armas volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. As máquinas não mais farão chamas de fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. As casas religiosas farão a grande fraternidade suprema. A oração será de alegria e de louvor, porque não vamos ter mais essa oração de pedir, de eternos pedidos que somos, porque nós estamos adentrando numa consciência maior, espiritualmente falando, meus irmãos, e vamos apenas agradecer a Deus as bênçãos que nós recebemos. E essa mensagem de Emmanuel, do capítulo Pão Nosso, capítulo 41, ele narra também que o ensinamento de Deus viverá no pensamento e nos atos de todos nós, porque o Cordeiro de Deus transformará nossos corações em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá a luz magnânima de Deus. Então, nós estamos vendo nesse momento, meus irmãos, o momento é chegado, a hora é chegada, não dá mais tempo de perdermos tempo, porque os tempos são chegados e nós estamos agora com as últimas oportunidades, porque aquele que precisar de mundos e provas e expiações
não mais reencarnará aqui na Terra, porque a Terra, desde já agora, não mais será um mundo de provas e expiações, porque ela passará para um grau mais evoluído dentro da lei do progresso natural, conforme todo o cosmos, todo o universo avança na lei do progresso e a Terra passará a ser um mundo de regeneração, onde a felicidade será a grande maioria dos corações, das vibrações dos corações daqueles que aqui estiverem na Terra. Então, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, do fundo de vossas almas, fazendo as vontades de Deus que se encontra no céu. Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem maravilhosa, que é a síntese da doutrina espírita, está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos. Nós somos aqueles que abandonamos o Cristo no passado e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade anda ao lado de cada um de nós e nós ainda não descobrimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais, como o ar que respiramos agora, o alimento que nos mantém vivo, o movimento do nosso corpo, o choque das emoções do dia a dia com as criaturas dentro do nosso lar, a partir do nosso lar. Nós estamos aqui e devemos agradecer a Deus, porque dias maravilhosos virão, luzes multicoloridas cairão, estão caindo sobre nossas cabeças, e devemos admirar, e devemos enaltecer a Deus sobre tudo isso. E se estivermos conectados com essa energia da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a doutrina trazida por Allan Kardec e por Eurípides Barçanufo para todos nós estaremos conectados com a falange de Espírito do Senhor, e aí nós atravessaremos esse período de transição com tranquilidade no coração, e não sentiremos o doloroso processo que nós teremos que passar. Porque nós teremos que avançar novas estradas pela frente. Nós devemos atravessar pontes que vão nos levar a novos entendimentos. Nós vamos subir montanhas, assim como o Sermão do Monte, onde aquele que dificultava o pensamento de Eurípides Barçanufo. Então, meus irmãos, nós somos mais felizes do que Eurípides Barçanufo, porque qual é o espírita que não entende o Sermão do Monte? O Sermão do Monte trata do futuro, porque a felicidade não é deste mundo. Então, voltem para dentro de vocês nessa viagem maravilhosa que o Espiritismo nos convida e vão buscar dentro de vós, assim como eu faço agora e todos os dias, que é o exercício do Espírita, buscar ser melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que todos vocês recebam um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, e é com muita alegria que devolvo a palavra ao irmão que dirige, ao seu Luiz, que dirige os trabalhos da noite de hoje, para que ele dê continuidade ao nosso trabalho da noite de hoje. Muita paz para todos vocês e obrigado. Obrigado. Assim seja, Tawa, pela sua explanação,
pelos seus esclarecimentos para esse ícone do espiritismo, um desbravador de dificuldades, incrédulo, mas tornou-se um espírito de luz, nos trazendo uma lição de vida, de altruísmo, de caridade, de atenção ao próximo. São esses exemplos que nos impulsionam a continuar na luta, galgando os degraus do conhecimento, do crescimento espiritual, que a nossa missão aqui é evoluir. Como sempre, você bem-vindo à nossa casa, pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Aproveitando estas vibrações maravilhosas, pedindo ao nosso querido irmão espiritual Eurípides Bachanunfo que abençoe todos nós nesta busca da felicidade que está dentro do coração de cada um de nós. Abençoa cada um de nós, Jesus, neste momento tão difícil que atravessamos, mas um momento glorioso, onde a luminosidade cada dia invade mais o nosso coração, e que esta luz, Jesus, possa fixar em cada um de nós, e que possamos iluminar os nossos caminhos, nossas atitudes, nossos pensamentos, e que possamos, onde chegar, ser um propagador com o nosso exemplo, com o nosso coração fraterno, com o nosso amor incondicional, assim como Eurípides Bachanunfo fazia todos os seus dias da sua vida, 38 anos, que parece 38 séculos na visão nossa, pelo magnífico trabalho que ele realizou aqui na Terra. E que Deus abençoe cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que nesse momento, junto conosco, conectado, caminhando para Jesus, possamos, em nome de Deus, dar o trabalho de hoje, devolver a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele, em seu próprio nome, possa dar por finalizado a reunião doutrinária de hoje. Graças a Deus, muito obrigado. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos os trabalhos na sua primeira fase, pedindo aos irmãos que estão em tratamento que mantenham-se em harmonia para receber os benefícios daqui por diante. Uma boa noite, muita paz para todos. Que assim seja, meu irmão.